É muito comum nas aulas de história a gente ouvir a seguinte frase, de que a Igreja Católica vendeu indulgências na Idade Média. E eu ouvi isso quando eu estava estudando, só que a verdade é que eu não entendi direito, por um motivo bem simples. Eu não sabia o que era uma indulgência. E aí, você sabe? Oi, eu sou Matheus e, como sempre, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal do Otiora, segue a gente nas nossas redes sociais, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu estou ansioso para saber o que você tem a dizer. E olha, o tema de hoje não é sobre a alegada venda de indulgências, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, porque eu me comprometo a gravar um vídeo sobre o assunto se tiver os comentários pedindo esse vídeo aqui. Mas é o seguinte, o tema de hoje é sobre o que é indulgência. Então, descobrir realmente o que é essa famosa palavra que tanto aparece nas aulas de história quando a gente fala sobre a igreja e que, na verdade, faz parte do cotidiano da igreja como um todo. Desde os primeiros séculos, nós temos práticas ao longo da igreja que foram indulgenciadas. Mas, afinal de contas, o que é isso? Para entender bem o que é indulgência, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como funciona a dinâmica do pecado na vida do ser humano. Nós sabemos que o pecado traz muitas consequências ruins, inúmeras. Só que uma dessas consequências do pecado, é natural que se pense dessa forma, é a necessidade de reparar aquilo que foi feito. É justo que quando eu cometo uma falta, quando eu cometo um crime, por exemplo, que eu sofra as consequências daquele crime, que eu pague uma pena. E isso é a chave para a gente entender as indulgências. As penas que os pecados trazem na nossa vida. Então, vou explicar melhor. A gente sabe que existem pecados que são mais graves que outros. Os pecados mortais, que são os mais graves de todos, que separam a comunhão que nós temos com Deus, que nos separa totalmente dessa comunhão com Deus. E os pecados veniais. Eles machucam a nossa relação com Deus, mas eles não cortam ela completamente. Beleza. Só que é razoável pensar o seguinte, se existem pecados de diferentes gravidades, também vão existir penas mais severas que outras. E é daí que a gente começa a discutir um pouco sobre as indulgências. Porque existem dois tipos de penas. As penas eternas e as penas temporais. Ora, os próprios nomes já falam muito por si só. As penas eternas são aquelas que perduram por toda a eternidade, que nós pagamos pela exclusão completa da comunhão com Deus. E quando nós temos uma exclusão completa da comunhão com Deus, nós temos o que nós chamamos do estado do inferno. Então as penas eternas são aquelas que nós pagamos no inferno. E se ficou alguma dúvida, tem um vídeo aqui no Otiora, há um tempo atrás, que a gente fala especificamente sobre isso, sobre o que é o inferno e sobre a existência dele. Então, dá uma conferida lá para entender melhor esse vídeo. Só que do outro lado, a gente também tem as penas temporais. Essas penas temporais são aquelas que nós pagamos ao longo da nossa vida, ao longo do tempo. Então, as penas temporais a gente pode pagar elas, seja por penitências, sacrifícios, orações nesta vida, ou se sobrar alguma coisa para ser pago, nós também iremos pagar no purgatório. Então, esse é o resumo mais ou menos de como que nós reparamos os nossos pecados. Tudo bem? Então, onde que entram as indulgências? Começando a falar sobre as indulgências, é importante lembrar o seguinte, os pecados mortais acumulam na nossa vida penas eternas e temporais. Já os pecados veniais acumulam as penas temporais. E por que isso é importante? Porque, logicamente, um dos primeiros impulsos que a gente faz quando a gente descobre que o pecado mortal pode nos garantir o inferno é o seguinte, tá, mas como eu me livro dele então? E aí Jesus, na sua benevolência, morreu por nós, assumiu para si as culpas do nosso pecado e instituiu um novo meio, um meio de salvação. E esse meio de salvação inclui 7 sacramentos, que a gente também já tem vídeo aqui no Otiora sobre os 7 sacramentos. Mas eu quero me focar em 2, o batismo e a confissão. Pelo batismo, nós somos perdoados
por completo dos nossos pecados, das culpas dos nossos pecados, das penas eternas e das penas temporais. Isso é maravilhoso, é como se a nossa alma passasse um lava-jato nela e ficasse tudo só o ouro. Mas também tem um outro meio, porque a gente só é batizado uma vez, que é a confissão. Pela confissão, nós temos o perdão das culpas dos nossos pecados e das penas eternas. Mas nós não temos a escusa das penas temporais. Mas agora, então, o que eu faço com essas penas temporais? Beleza, eu entendi que pela confissão o meu pecado mortal é perdoado, a culpa e as penas eternas. Pela confissão eu me livro completamente da possibilidade de ir para o inferno. Mas agora, e o que eu faço com essas penas temporais? Bem, eu já falei uns modos. Primeiro, a penitência, a oração nos auxiliam. Os sofrimentos e tribulações que nós passamos nesta vida também servem para que nós possamos reparar o mal que nós causamos. Mas tem um outro jeito, que é o purgatório. Só que tem uma outra forma de nós superarmos essas penas temporais. E o nome desse mecanismo, essa graça de Deus, esse dom que Deus oferece à humanidade, esse ato de misericórdia que nos leva a também conseguir pagar essas penas temporais por meio de alguns atos, nós chamamos de indulgências. Então as indulgências são precisamente isso. São atos que nós praticamos que, pela graça de Deus e pelo discernimento da igreja, nós temos a certeza de que esses atos nos conferem certas benevolências da parte de Deus. É como se ele tivesse criado um novo mecanismo para a gente pagar essa dívida que nós estamos devendo por causa dos nossos pecados. E isso são as indulgências. Então as indulgências são um ato da misericórdia de Deus, que não quer ver a gente somente sofrendo para pagar as penas temporais ou passando por tribulações, mas na verdade oferece inúmeros meios para que a gente possa alcançar o perdão completo dos nossos pecados, das culpas e das penas. Mas uma coisa muito interessante é que a gente também pode dividir as indulgências em dois tipos. Elas podem ser parciais ou podem ser plenárias. E olha como a misericórdia de Deus é grandiosa nesse sentido. Porque as indulgências parciais, como o próprio nome diz, são aquelas que retiram parcialmente, ou seja, parte das nossas penas temporais. Então elas ajudam um pouco a pagar a dívida, mas elas não pagam a dívida inteira. Morrendo, a gente teria que pagar o resto no purgatório. Mas existem as indulgências plenárias. E as indulgências plenárias, elas são capazes de perdoar completamente as nossas penas, de tal forma que nós não precisaremos pagar mais nada no purgatório. Tamanha é a misericórdia de Deus. E a verdade é que as indulgências plenárias são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Não são coisas extraordinárias que exigem um esforço sobre-humano. Mas ao contrário, muitos atos do nosso cotidiano são indulgenciados com uma indulgência plenária. E se você quiser descobrir um pouco mais sobre quais atos são indulgenciados, eu recomendo que você pesquise, porque tem várias formas disso acontecer. A CNBB publicou, a 4ª edição do Manual de Indulgências. E lá tem várias práticas que nós podemos fazer com indulgências parciais e plenárias. Então dá uma olhada, porque é muito importante que a gente tenha esse apreço pela nossa salvação. Mas agora, eu preciso falar algumas coisinhas sobre as indulgências. 3 condições para que elas realmente aconteçam. A primeira delas é entender que elas não são uma desculpa para que nós possamos pecar. De nada adianta a gente querer indulgências e não se converter. De nada adianta a gente ter o interesse em alcançar o perdão pleno de Deus se a gente permanece numa vida de pecado. Não é assim que funciona. Por quê? Porque as indulgências, elas não são acumulativas. O que eu quero dizer com isso? Significa que, vamos lá, consegui uma indulgência plenária, eu não tenho mais nenhuma pena para pagar. Aí eu vou ficar ganhando indulgência, porque aí na próxima vez que eu pecar, eu já tenho crédito. As indulgências não funcionam assim. As indulgências não funcionam como créditos que a gente fica conquistando com Deus, mas ao contrário, são atos da misericórdia de Deus que não quer nos ver
somente no sofrimento para pagar essas penas, mas nos oferece outros caminhos para que nós possamos ter esse perdão completo. Segunda coisa, as indulgências só se aplicam a pecados que já foram perdoados. Ou seja, se eu ainda não confessei determinado pecado mortal, essas indulgências de nada valerão para eles, porque a culpa desse pecado eu ainda estou carregando em mim. Porque a culpa e as penas eternas só são perdoadas pela confissão. Então, essas duas coisinhas são muito importantes. Primeiro, que a indulgência não é crédito, e a segunda, que nós não podemos driblar o perdão de Deus, nós não podemos desvincular o perdão de Deus à confissão. Não é esse o intuito das indulgências. E o terceiro ponto, como eu já havia dito, as penas temporais é que são escusadas pelos atos de indulgência, mas as penas eternas não. Então eu reforço, para que nós tenhamos realmente a liberdade plena das nossas penas eternas e das culpas dos nossos pecados, é somente através do sacramento da confissão. Então não adianta nada querer indulgência se você não tem o hábito de se confessar. De fato, a confissão aqui é um papel primordial. E isso quem diz é a própria igreja. E, na verdade, a própria lógica. Porque como é que eu vou ter a escusa de penas temporais sem antes ter a escusa das minhas penas eternas? Fechando esse parênteses, o que as indulgências mostram na nossa relação com Deus? Elas mostram que nós devemos ter uma gratidão imensa pela misericórdia de Deus. E elas acabam também por mostrar duas coisas muito importantes. A primeira é de que Deus não está interessado em nos ver nem no inferno e nem no purgatório. O objetivo primário de Deus é levar todas as pessoas ao paraíso. E é por isso que Ele coloca as indulgências como instrumentos da sua misericórdia, para que nós possamos ter cada vez mais oportunidades de alcançar o céu, sem passar pelo purgatório, mas viver uma santidade autêntica, para que nós possamos desfrutar da glória eterna do ladinho dele. E o segundo, Ele quer despertar em nós o desejo pelo paraíso. Ele oferece as indulgências não somente como instrumentos para que a gente alcance essa finalidade, mas também para despertar em nós o interesse. Ele coloca tantas formas da gente conseguir o perdão dessas penas, desde a confissão até as indulgências, justamente para falar, olha, é possível você ir para o céu, basta que você corra atrás. Basta que você confie e se entregue à misericórdia de Deus. Basta que você reconheça pela fé o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E as indulgências servem para despertar esse desejo que está lá dentro da nossa alma, para fazer com que ele cresça, de tal forma que todas as outras coisas sejam secundárias. E o mais importante de tudo, seja desfrutar da vida eterna ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo.